se fala atualmente da questão da corrupção na política. O tema se tornou mais patente com o advento da internet e também com os graves escândalos envolvendo o PT, o Partido dos Trabalhadores, mais especificamente o Mensalão e o Petrolão. O fato, porém, é que a corrupção sempre esteve presente, não apenas na política, mas também em todos os espaços estatais. Tida como uma das mais clássicas manifestações do famoso jeitinho brasileiro, a tal da corrupção é apontada como um dos maiores problemas do país, sendo o grande responsável por não prosperarmos e para o Brasil nunca ir para frente. Mas a pergunta que resta é, será que a corrupção é mesmo assim tão importante? E mais ainda, será que ela é mesmo um problema? E antes que eu me esqueça, você já é inscrito aqui no meu canal? Se ainda não é inscrito e se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que curtem esse tipo de assunto. Este é um canal pequeno, então toda ajuda é muito bem-vinda. E me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter e Instagram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. E se você quer me apoiar financeiramente, uma vez que este canal aqui ainda não é monetizado, você pode me ajudar através do Padrim, com valores a partir de R$1 por mês. O link está na descrição deste vídeo. Em primeiro lugar, eu preciso deixar claro que esta é uma posição libertária a respeito do suposto problema da corrupção, conforme o título desse vídeo sugere. Do ponto de vista libertário, nada do que o Estado faça é ético, porque ele se financia por meio de dinheiro tirado à força da população, ou seja, por meio de impostos, e impõe a sua lei, suas diretrizes, também por meio da força, sem que as pessoas livremente tenham aceitado tais imposições. Portanto, não é possível fazer uma escala de certo e errado no que se refere ao Estado, pela ótica libertária, porque tudo que o Estado faz está eticamente errado. Seja essa atitude em questão construir um hospital ou uma escola, seja encher os bolsos de algum político de dinheiro. Portanto, se você não é um libertário, se é um minarquista, ou alguém que se classifica como de direita, enfim, se você acredita que o Estado tem uma função social legítima e que o seu problema é não funcionar corretamente, talvez você ache bastante estranho esse meu ponto de vista. Mas eu peço a você que abra um pouco da sua mente para os meus argumentos, levando sempre em conta que eu estou usando a ética libertária como o meu norte. E depois você pode deixar aí nos comentários as suas impressões sobre tudo que eu disser aqui. Eu acredito que todos aqueles libertários que depositam sua confiança no Estado estão cometendo um erro grosseiro. Não estou falando aqui daqueles que fazem uso do chamado voto defensivo, ou seja, daqueles que escolhem um candidato político menos pior, ou que irá abrir uma outra brecha por onde a liberdade individual possa entrar, ainda que momentaneamente. Não é desses que eu estou falando, definitivamente. E sim dos gradualistas, aqueles que acreditam que o Estado vai ser mudado por meio da política e que aos poucos ele vai diminuindo até desaparecer por completo e chegarmos a uma sociedade libertária. Bastando para isso que os políticos tenham comportamentos exemplares e visem sempre as liberdades individuais. Quanta ingenuidade! No que essas pessoas estão pensando? Esse tipo de libertário espera algo de bom dos políticos, algo de bom do sistema como um todo. Embora, é claro, existam louváveis exemplos de pessoas que têm boas iniciativas na política, o fato é que o sistema como um todo é fechado para esse tipo de interferência, repelindo as tentativas de mudança e caminhando sempre para o próprio crescimento. Esses iludidos, então, ficam falando sobre a corrupção e sobre como isso é um problema, etc. E também ficam louvando os políticos limpinhos, aqueles que economizam verba de gabinete e devolvem o auxílio paletó. Que besteira! Esses coitados ficam horrorizados com a corrupção. Eles arrancam as vestes por causa da suposta rachadinha do filho do Bolsonaro, acho que é o Flávio, e isso é suficiente para que eles gritem impeachment e blá blá blá. O que esse pessoal tem na cabeça? Vamos lá. Se você é um libertário que tem horror à corrupção estatal, isso significa que você ainda não tomou a pílula vermelha. E neste vídeo eu vou te ajudar a refletir sobre isso também. O Estado brasileiro é um fardo extremamente pesado para os brasileiros, isso é um fato. A carga tributária é enorme e a dificuldade em pagar impostos é disparada a maior do mundo. A quantidade de leis absurdas e sem sentido, inclusive contraditórias entre si, causa uma enorme insegurança jurídica, algo que ainda por cima permite ao Estado multar e tirar ainda mais recursos dos setores produtivos da sociedade. E a massiva intervenção estatal em todas as áreas da nossa vida ainda distorce a realidade econômica, fornece incentivos errados e penaliza produtores em favor de parasitas que vivem apenas disso.
de parasitar. Tal como o Atlas carregando o mundo inteiro sobre os seus ombros, o brasileiro precisa carregar toda a máquina estatal em suas costas, numa forma que também lembra aquele fado que o Peregrino, do clássico de John Bunyan, carregava durante boa parte da história. Essa é a tragédia do brasileiro: querer prosperar, mas ser impedido pelo Estado, que tenta de todas as formas possíveis atrapalhar a sua vida e lhe tirar mais e mais dinheiro. E aí, o que o brasileiro pode fazer para enfrentar esse sistema? Bem, meus caros, é aí que entra a beleza da corrupção. A lei estatal é extremamente pesada e todas as regulamentações tornam praticamente impossível para um pequeno produtor se manter vivo no mercado. Sim, uma empresa grande até consegue lidar com toda essa parafernália legislativa, mas inevitavelmente o pequeno empreendedor será sugado por esse sistema perverso, pois é justamente na corrupção dos agentes públicos que muitos desses pequenos conseguem encontrar uma boia de salvação. Mas deixa eu utilizar alguns exemplos bastante clássicos para ilustrar esse meu ponto de vista. Imagine você que durante a Segunda Guerra Mundial todos os nazistas fossem decentes cumpridores do dever e seguidores da lei e da justiça estatal. Bem, certamente muito mais judeus e pessoas de outras etnias perseguidas teriam enfrentado o trágico destino da morte nos campos de concentração. Afinal, de fato, havia muitos nazistas corruptos que não viam problema algum em fazer vistas grossas em relação à aplicação da lei, caso obtivessem em troca alguma vantagem financeira. Assim, inúmeras pessoas puderam salvar suas próprias vidas graças à corrupção de agentes estatais. Imagine também a clássica situação tupiniquim do vendedor ambulante que tem seu carrinho de itens à venda em alguma rua de uma cidade movimentada. É claro que ele não tem nota fiscal de nada do que está sendo vendido ali, muito menos alvará ou qualquer outra licença estúpida fornecida pelo Estado após muita encheção e pagamento de extorsão. Pois bem, o que um fiscal honesto, decente, acompanhado de um policial cumpridor da lei, deverá fazer? Apreender toda a mercadoria do pobre vendedor, deixando-o sem condições financeiras de sustentar a própria família. Mas aí surge a beleza da corrupção. Eis que o vendedor não encontra um fiscal honesto, mas sim um corrupto que aceita receber uma pequena propina em troca de deixar o comerciante em paz. Pois bem, a comida no prato dos filhos do vendedor está garantida, graças à corrupção de mais um agente estatal. Imagine também, como último exemplo, que um sujeito pobre, que a duras penas conseguiu comprar um carrinho para ir para o trabalho e para levar a família no médico, é parado em uma blitz pela polícia. Naturalmente, dado o caráter extorsivo dos impostos sobre veículos no Brasil, esse sujeito pobre não paga o licenciamento de seu carro há um bom tempo. É possível, inclusive, que ele já tivesse comprado o carro nessa situação. O que um policial honrado, cumpridor do dever deveria fazer? Pedir para o sujeito sair do carro, chamar um guincho e levar o automóvel do pobre cidadão para um galpão qualquer, enquanto aquele pai de família ficará a pé, sem condições de ir ao trabalho e também sem condições de pagar o resgate do seu veículo. Porém, se aquele policial for corrupto, bem, aí aquela nota de 100 conto, providencialmente adicionada no bolso do pobre, para essas situações, fará o seu papel, indo parar gentilmente no bolso do policial corrupto, e aquele pai de família poderá continuar o seu caminho. Novamente, o dia foi salvo por ela, a corrupção. Os exemplos se multiplicam, mas você já entendeu o ponto aqui. Num país de leis absurdas e tirânicas, como o nosso, a corrupção é a tábua de salvação em que inúmeras pessoas, pobres demais para conseguir se adequar à lei estatal, se agarram para não afundar. E não me venha dizer que o papel do cidadão seria votar direito, ou então protestar para que as leis injustas sejam mudadas. Experimente você ir até Brasília, então, protestar por leis diferentes, para você perceber como é que as coisas funcionam por aqui. Não, nada vai ser mudado pela diplomacia nem pela política. O brasileiro resolve os seus problemas de verdade na base da negociata. Todo libertário deveria saber também que uma vez que os impostos são tirados da população, o assalto já está feito. Brigar para que eles sejam utilizados da forma A ou B é apenas passar um verniz de legitimidade por sobre o roubo estatal. Arrancar as vestes por causa da corrupção no Congresso Nacional, ou por causa de rachadinhas, ou pelo que quer que seja, não faz o menor sentido. É se prender naquilo que não é o real dos problemas. Se a grana já foi tirada de você, caro amigo, você já foi prejudicado. Já era. Contudo, preciso aqui fazer um ponto. Se você conhece o trabalho do Peter Turguniev nos canais Visão Libertária e Ancapso, você provavelmente já deve ter ouvido a expressão "faz zero diferença", cunhada por ele próprio e utilizada muitas vezes nesse contexto da corrupção. O Peter diz que após o dinheiro ter sido tirado dos indivíduos, faz zero diferença como ele será gasto. E bem, eu preciso dizer que nesse ponto eu discordo do pai de todos. Faz sim diferença como o Estado gasta o dinheiro que ele nos toma via impostos. Se eu pudesse escolher, eu iria preferir que o Estado gastasse tudo,
cada centavo com corrupção. E eu explico. Os políticos e demais agentes públicos, enchendo os bolsos com propinas e outras barganhas, gastariam essa grana, naturalmente, com iates, mansões, carros, contas no exterior, etc. Logo, esses mercados luxuosos teriam um grande aumento na sua demanda. Em outras palavras, o dinheiro roubado pelo Estado iria fluir para esses mercados, distorcendo-os, que é o que o Estado faz quando entra na economia. Para mim e para todo mundo que é pobre como eu, isso não importa. Afinal, eu nunca vou ter uma Ferrari ou um iate. Muito pior é quando o Estado não gasta tudo com corrupção e inventa de destinar recursos para áreas realmente importantes, como saúde, educação e segurança. Aí, meus caros, a vida do pobre vira um inferno, porque esse dinheiro distorce esses importantes mercados, piorando a situação dessas áreas e fazendo o pobre sofrer cada vez mais. Então sim, faz toda a diferença do mundo como o Estado gasta o dinheiro roubado via impostos. A melhor coisa é usá-lo, em sua integralidade, para corromper cada agente público. Isso posto, e para finalizar, é preciso deixar claro aqui que eu não estou dizendo que os agentes estatais corruptos são santos. Não. Definitivamente não. A atitude ética a se tomar por parte desses indivíduos, quando se deparam com uma lei injusta, é desobedecê-la, fazer vistas grossas mesmo, fingir que aquilo não existe, mas de forma altruísta, como parte de um senso de moral e de justiça elevado. Quem cobra para fazer isso, que deveria ser feito de graça, terá que se entender com o nosso Senhor no fim dos tempos. Isso, contudo, não muda o fato de que é corrupção. Sim, essa que é pintada por liberalecos de todo tipo como uma vilã é, na verdade, um respiro, um fôlego que ainda resta aos brasileiros, especialmente os mais pobres. Não fosse a corrupção, meus caros, nós estaríamos todos na mais profunda miséria.